Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você uma reflexão de 25 de agosto, cuja leitura do dia em Filipenses capítulos 3 e 4 e também livro de Jó, capítulos 22 a 24. Eu confesso que tentei ir por outros caminhos, abordar outros assuntos, mas não foi o que o Senhor confirmou para eu compartilhar na reflexão do dia 25. Então abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Pega a sua Bíblia, por favor, se estiver perto de você. Se não tiver, dá uma pausa no vídeo, vá até ela. Mas é importante que você acompanhe a leitura com os seus próprios olhos. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. Conta aqui uma ilustração sobre os efeitos de uma boa risada. O nosso corpo, ele vive intensas modificações apenas como uma boa risada, que atua como um remédio infalível. Não sei se você já se deu conta disso, como faz bem para mim e para você. Os pulmões, por exemplo, podem multiplicar 4 vezes sua capacidade receptora de oxigênio. Isso, por sua vez, produz mais adrenalina, com consequente benefício para asmáticos, por conta da função broncodilatadora. Também, os órgãos do sistema digestivo são beneficiados. Fígado, pâncreas, intestino e músculos que o rodeiam produzem maior quantidade de sucos, o que melhora consideravelmente a digestão. O coração, ao bater mais rápido, acelera a circulação do sangue, diminuindo a pressão arterial e facilitando a eliminação de toxinas. O cérebro também colhe os efeitos de uma boa risada, quando o hipotálamo, ao liberar mais endorfina, produz processos analgésicos. Neurologistas afirmam que rir é de grande ajuda para produzir respostas imunológicas mais favoráveis no combate ao estresse. Enfim, uma boa risada funciona melhor do que uma bateria de remédio. Todos precisamos do elixir do humor para sobreviver. E é claro que nós nos vemos muitas vezes envolvidos em questões que é natural que nos entristeçamos. Eu me entristeço. Mas a palavra é muito clara, nós vamos ver aqui, de como nos alegrarmos é fundamental. É importante o momento do lamento, pela tristeza, ok? A Bíblia é recheada de momentos assim, pela nossa humanidade. É claro que devemos nos entristecer muito, por exemplo, pelo pecado. Mas, aliás, eu me lembrei de um texto em Neemias, em que os irmãos, confrontados pelos pecados, o povo confrontado pelo seu pecado, por conta da pregação, uma pregação transformadora que eles estavam ouvindo,
uma pregação que estava produzindo uma sincera transformação neles, eles recebem uma instrução. Olha, tudo bem, vocês se entristeceram aí, tô ouvindo a palavra, estão se entristecendo por causa do pecado, mas não fiquem tristes. Ou seja, era para ser uma tristeza que os levasse ao arrependimento, mas que fosse produzida neles alegria. Veja o que diz aqui em Neemias capítulo 9, não, capítulo 8, né? Isso. Versículo 10. Versículo 9, para o melhor entendimento. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis. Aí diz por quê? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, a orientação para eles era: gente, não chorem, não se entristeçam. Eles se lamentavam, eles choravam, porque ouvir a verdade da palavra, aquilo os confrontava. Mas, em seguida, o que era produzido, em seguida, eles precisavam não se entristecer. Era a instrução da palavra para eles. Essa carta, Paulo escreveu na igreja de Filipos. A igreja de Filipos, uma igreja onde Paulo ele passou grandes aflições. Lembra de Atos 16, em que Paulo, chegando à Europa, em que ele não consegue pregar na Ásia, não consegue pregar em outros lugares, o Espírito Santo não permite. Ele tem uma visão de noite, ele entende que aparece um macedônio chamando a passarem para Macedônia. Paulo entende então com os irmãos que eles deveriam ir para a Europa pregar o Evangelho. Quando ele chega a Filipos, ali em Filipos ele é um instrumento de Deus, Lídia se converte, depois eles pregando, aparece uma endemoniada, uma jovem endemoniada com espírito de adivinhação, e essa jovem começa a os perturbar, falando a verdade, aliás. Paulo discerne aquilo, repreende aquele demônio. O demônio sai da jovem, que dava lucro aos seus patrões, que exploravam essa adivinhação desse demônio. E eles são presos, açoitados publicamente, lançados no mais interior cárcere. Não poderiam, por ser cidadãos romanos. Paulo, então, e Silas são presos ali. Eles oram e cantam louvores na prisão, os demais presos ouvem. Há um grande terremoto, as cadeias de todos são abertas. O carcereiro fica preocupado porque teria que dar conta da vida deles ao ver as portas abertas. E aí ele ia se matar, porque ele iria sofrer o dano por uma fuga, digamos assim, dos presos. Paulo, então, ao ver que ele ia se matar, nada, dizendo que estavam todos juntos, todos ali ainda. O carcereiro, então, constatando que eles eram servos de Deus, pergunta como ele poderia ser salvo. Ele recebe aquela palavra de crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não significando uma promessa de salvação para a família, mas era uma
palavra profética, digamos assim, para ele. E a família, ouvindo o evangelho, se converte a Cristo, eles são batizados. O carcereiro limpa então as feridas e mandam tirá-lo da prisão. Só que Paulo diz que aqueles grandes ali na cidade que o mandaram, que o prenderam, que eles os fossem lá para se desculpar, retirá-lo de lá, porque ele era um cidadão romano e não poderia ser daquela forma. Paulo então é convidado a se retirar da cidade e vai para Tessalônica. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo afirma categoricamente que passou momentos muito difíceis em Filipos, no início do capítulo 2, nos 2 primeiros versos do capítulo 2. Então, Paulo passou uma dificuldade muito grande com esses irmãos, nessa cidade. Mas, nós veremos aqui, que Paulo não guardou mágoa desses irmãos. Pelo contrário, vamos ver aqui do que essencialmente essa carta é chamada e você já ouviu falar. Há quem chame a Epístola aos Filipenses de Carta da Unidade. Ele fala muito aqui da unidade dos irmãos, tentando resolver, aqui mesmo no capítulo 4, o problema de Sintique e Evódia. O capítulo 2 fala sobre isso, sobre essa importância da unidade dos irmãos. No capítulo 1, de estarem combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Fala muito sobre unidade. Mas há quem também diga que seja a carta do combate pela fé do Evangelho, seja o tema central. Mas é inegável que ela seja mais conhecida como a carta da alegria. Por quê? No capítulo 1, no versículo 4, nós vimos a alegria expressa na oração pelos irmãos. Quando Paulo diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Depois, nós vemos a alegria no serviço do apóstolo, quando ele diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, e alegria da fé. Depois, no capítulo 2, verso 2, uma alegria expressa que pode ser aperfeiçoada. Ele já era alegre com os irmãos, mas aquela alegria poderia ser melhorada. Como? Completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Depois ele fala-se aqui da alegria dos irmãos por serem uma oferta ao Senhor. Capítulo 2, versos 17 a 18. A alegria por ser uma oferta ao Senhor. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Depois, no capítulo 3, a alegria diante das demais coisas. Capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, no demais, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. No capítulo 4, no versículo 1, alegria pela firmeza da fé dos irmãos. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Depois, no versículo 10, a alegria pelo cuidado dos irmãos. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E aqui no versículo 4, nós vemos
mais uma vez Paulo, dizendo aos irmãos uma verdade bíblica, deixada de lado por muitos de nós, em muitos dos momentos em que existem as adversidades, as aflições e as lutas. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa alegria, ela não vem das circunstâncias que vivemos, mas do Espírito Santo, pois nós estamos em Cristo. A alegria é a evidência do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22. A alegria no Espírito Santo é característica do reino de Deus. Romanos 14:17. Isso falando sobre o que o reino de Deus é. E a alegria aviva a esperança pelo Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Então, nós precisamos nos alegrar. Somos chamados à alegria porque Deus nos fez. Salmos 149, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Nós somos chamados à alegria porque nós servimos a Deus. Salmos 32, verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Que são os justos? Os que procuravam viver para a glória de Deus. Os servos de Deus. Os justos chamados de justos no Antigo Testamento. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Somos chamados à alegria porque buscamos a Deus. 1 Coríntios 16, 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegra-se o coração dos que buscam ao Senhor. Nós somos chamados à alegria porque participamos das aflições de Cristo. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mas também somos chamados à alegria, porque nós aguardamos a volta de Jesus. Mas alegrai-vos no fato de serdes, versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 4, participantes da aflição de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, quando Jesus retornar, vos regozijeis e alegreis. Somos chamados à alegria, porque apesar de tanta dificuldade que possamos viver, Deus está no governo. Salmo 97, verso 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Você pode se alegrar, porque Jesus está no controle. Deus é soberano. Somos chamados à alegria, porque mesmo se for um tempo de perseguição, o perseguido, ele tem galardão nos céus. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Somos chamados à alegria, porque os nossos nomes estão escritos nos céus, se nós estivermos em Cristo. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus.
Agora, como então nós nos alegrarmos? O versículo 4 nos instrui aqui, eu vejo que pelo menos quatro importantes princípios. Primeiro, devemos nos alegrar em obediência, porque quando o texto diz regozijai-vos, é um imperativo, é uma ordem. É uma ordem. Não é questão de querer ou não querer se alegrar. A questão de obediência é uma ordem. Regozijai-vos, alegrem-se. É uma ordem do Senhor para mim e para você. Segundo, quando diz regozijai-vos sempre, sempre, como alegrar-se? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Sempre. Não é só quando as coisas vão bem, mas sempre. Ainda que tenhamos momentos esporádicos de tristeza, mas sempre. Terceiro, como alegrar-se? Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é alegria na conta bancária, na formação profissional, na casa, no carro, nos passeios que fazemos. Não é na igreja onde congregamos. Não é no pastor que temos. Não é na vida devocional que praticamos. Não é no ministério que exercemos. Não é no chamado que recebemos. Não é nos projetos, não é na nossa ideologia, mas é uma alegria no Senhor. Lembra que é fruto do Espírito, gerada na esperança pelo Espírito e é uma evidência do reino de Deus, a alegria no Espírito. Então, é no Senhor. Quarto e último lugar, devemos nos alegrar, sem esquecer dessa verdade. Por quê? Porque quando Paulo ele continua dizendo o seguinte: outra vez digo, regozijai-vos. E ele fala em outros momentos na carta, capítulo 3, verso 1, por exemplo, é sinal de que é uma verdade que precisa ser lembrada. E é exatamente isso que eu, impulsionado pelo Espírito Santo, estou querendo fazer aqui com você, te lembrar dessa importante verdade. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Afinal, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.